Então, o CEL Heliópolis ele foi o último CEL a ser entregue para a cidade em 2014, 2015, abril de 2015, mas essa história do CEL ela é muito anterior, né, ao próprio equipamento. A gente está lá desde 2009 como centro de convivência. E esse projeto todo ele tem, enquanto programa comunitário, vamos dizer assim, ele tem cerca de 15 anos de luta, né? Então, a gente está falando de uma história que se institucionalizou agora, mas que tem toda... Eu vou tentar contar um pouquinho para vocês essa trajetória para poder tentar deixar claro aqui, dentro da nossa experiência, como a questão da memória ela é o eixo central do nosso projeto político-pedagógico, né? Como isso foi se constituindo, a gente foi percebendo que era a partir da memória, a partir do trabalho com a memória, que a gente poderia fazer um trabalho coerente com a história que estava sendo apresentada para nós naquele momento, né? Bom, então, quando a gente chegou lá, em 2009, 2010, era uma equipe muito pequena, éramos em 5 pessoas, e aquela comunidade gigante, né? Heliópolis tem 200 mil habitantes, 1 milhão de metros quadrados, muita história do movimento social, né? É uma comunidade que tem 40 anos de existência, mais ou menos, e as lideranças dos movimentos sociais que estão por ali, elas ainda são muito ativas. Estão lá, estão vivas, contando essa história o tempo todo, né? Então, quando a gente chegou, a gente pensou, bom, por onde a gente começa? O que a gente começa a fazer? Bom, então, primeiro a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa criar vínculo, né? A gente precisa, como a gente chamava lá, a gente precisa amassar barro, a gente precisa ir na casa das pessoas, a gente precisa ir nos equipamentos que estão aqui, a gente precisa se apresentar e precisa, enfim, né? Conhecer as pessoas com quem a gente vai trabalhar. E as histórias todas. Além de conhecer o território, a gente começou a fazer muito intuitivamente, de um jeito talvez até um pouco amador na época, a gente começou a ir atrás de referências. Então, a gente foi atrás do Museu da Pessoa, a gente conheceu o Museu da Pessoa, e a concepção de história que a gente encontrou ali foi algo que que teve um significado importante para a gente naquele momento, né? Que é um pouco isso, a valorização das histórias de vida das pessoas contadas por elas mesmas. A gente ouvia muito isso lá em Heliópolis, quando a gente chegou. Muita gente vem aqui para fazer pesquisa acadêmica, muita gente vem aqui para fazer reportagem de televisão, é uma comunidade de referência para uma série de questões, principalmente no movimento de moradia, mas a gente mesmo não conta a nossa história. Tinha uma espécie de ressentimento ali, né, que a gente detectava um pouco nas falas. Então, essa história das histórias de vida, cada um contando a sua história de vida, e a gente imaginava naquele momento que a comunhão dessas histórias todas iria criar uma história social, quer dizer, uma narrativa de uma história de uma comunidade, né? Então, acreditamos que todo sujeito tem história, toda história tem valor, e, por ter valor, toda história merece ser preservada para as futuras gerações. Então, foi um pouco o nosso ponto de partida, né? Bom, aí, em 2010, a gente chegou lá, né, teve essa primeira construção. Existia a EMF Campos Sales, é uma escola antiga, dos anos 50, se eu não me engano, anterior à favela. Existia uma EMEI, na frente, já a EMEI Antônio Francisco Lisboa, que é uma EMEI antiga também. Uma avenida que separava as duas escolas, uma avenida com muito trânsito, passagem de ônibus, feira. E, atrás da EMF Campos Sales, um grande terreno da prefeitura, que era um ferro velho, um depósito de carros, né, usados da prefeitura. Enfim, e na frente da escola ainda tinha uma pracinha, que era ali um palco de tudo quanto era mau uso, né, no sentido do bom convívio da cidade, que a gente possa imaginar. Então, muito tráfico de droga, muita briga, alguns assassinatos, enfim, uma situação de extrema violência. Nos anos 80, Heliópolis foi, enfim, se configurava ali como uma das favelas mais violentas do Brasil, né? As taxas de homicídio eram gigantescas. Então, assim, era de fato
uma situação muito complicada, e a escola Campos Sales começou um projeto, lá nos anos 90, para trabalhar, enfim, para conseguir lidar com esse contexto, né? Basicamente, esse projeto era de integração com a comunidade. Foi se percebendo, ao longo da história dessa escola, que quanto mais muro, quanto mais barreira, mais difícil ficava a questão da mediação dos conflitos, né? E aí a escola derruba esse primeiro muro. Existe um muro muito alto que separava a escola da rua. Então, quem estava na escola não via a rua, quem estava na rua não via a escola. Isso não impedia que as brigas acontecessem, que os roubos acontecessem, enfim. Então, o primeiro passo, e que não foi fácil, porque contando assim parece que né, vamos derrubar o muro, opa. Né, isso levou anos, né, um processo de convencimento de toda a equipe docente, as pessoas que trabalhavam ali, que tinham medo, legítimo, né? E o primeiro passo foi derrubar esse muro, que separava a escola da rua. E depois a escola começou a virar uma referência, né? Nessa construção, começou a virar uma referência de uma escola que buscava esse contato, esse trabalho em conjunto com a comunidade. Só que, dentro da escola, foi se percebendo que a relação professor-aluno não estava avançando na mesma medida dessa relação com a comunidade. E aí esse projeto ele vai se estruturando ali, inspirado na Escola da Ponte, de Portugal, para uma escola que não tenha paredes internamente. Então, essa história do muro, essa história de derrubar o muro, de derrubar a parede, ela é uma questão simbólica na história de Heliópolis, né? Porque começa ali com o muro da escola, começa com essa entrada da comunidade nos processos de tomada de decisão, de gestão daquele espaço público, mas ela vai se desenvolvendo no passo na própria metodologia, na própria relação ensino-aprendizagem, né? Quer dizer, hoje, se você entrar lá na Campos Sales, você vai ver grandes salões, os estudantes todos trabalhando em grupo, os professores trabalhando em grupo. Não tem essa de o meu aluno, a minha sala de aula, eu fecho a porta, que a gente chama da pedagogia da maçaneta, né? Eu fecho a porta e aqui dentro quem manda sou eu. Não, é um processo que tem que ser coletivo. E isso foi sendo construído aí ao longo de 20 anos de projeto pedagógico, né? Então, quando a gente chegou lá, em 2010, 2009, a gente já tinha esse cenário. Né? Nós tínhamos uma escola que já era uma referência para a cidade, no sentido de uma inovação metodológica. Nós tínhamos uma EMEI muito próxima, uma rua que foi aberta, esse terreno que foi cercado e a construção de um centro cultural. E aí, além desse trabalho histórico aí que a escola fez, tem uma questão do movimento social da Associação dos Moradores de Heliópolis, da UNAS. UNAS é União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. A UNAS tem aí 40 anos de história, ela surge junto com Heliópolis. Os fundadores da UNAS são os fundadores de Heliópolis. É a maior associação de moradores que existe ali naquele território hoje, a mais representativa também. Além dos movimentos todos que a UNAS agrega, movimento de mulheres, movimento negro, movimento da juventude, movimento LGBT, movimento sem teto. Então, além desses movimentos todos, tem a questão da prestação de serviço, via convênio público. Então, uma entidade que hoje tem cerca de 900 funcionários diretos em carteira. Então, assim, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, né? Então, são muitas creches, muitos CCAs, que é o Centro da Criança e do Adolescente, Centro Dia do Idoso, NPJ, SASF, enfim, vários serviços, tanto conveniados com a SME, com a Secretaria da Educação, quanto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, assim, a capilaridade da UNAS dentro do território é muito grande. E aí, o que acontece? A Campos Sales sempre trabalhou muito integrado com a UNAS, desenvolvendo ali o mesmo projeto. Quando se tem a ideia de juntar a EMEI com a EMF, integrar aquela pracinha e absorver aquele terreno do fundo da escola para se criar um centro cultural, o projeto, naquela época, era que o movimento social administrasse aquele espaço, né, que a gestão fosse feita dessa maneira. Quem fez a proposição para a prefeitura, para que esse espaço fosse um espaço cultural e educacional,
foi a UNAS, junto com a Campos Sales. Então, assim, essa simbiose da escola com o movimento social, ela está no DNA desse equipamento que nasce. Certo? Então, assim, para entender um pouco da história, que nem todos os céus nasceram da mesma maneira. Né? E aí se faz essa primeira. Aí a UNAS convida o arquiteto Rui Otaki para fazer o projeto. Também é uma parte bonita da história, porque o Rui senta com as lideranças, senta com diversos segmentos, né, ali do território e escuta muito. Como que vocês querem que esse equipamento seja? Tem que ter um teatro, tem que ter um cinema, tem que ter uma biblioteca. A gente quer que a biblioteca seja toda de vidro, porque aí quem está passando vai ver, e todo mundo lendo, e isso vai gerar uma... Quer dizer, muitos debates e muitas ideias que vieram da comunidade foram absorvidas no próprio projeto arquitetônico. Né? Então, ele também é um céu bem diferente no sentido da arquitetura, e teve também todo esse processo aí de escuta para que fosse desta maneira. Né? Por exemplo, a gestão do Céu Heliópolis, ela fica no térreo. E aí foi um pedido muito contundente da comunidade que a gestão ficasse no térreo e que ela fosse de vidro, que não tivesse nenhum impedimento das pessoas poderem chegar no gestor. Porque, para romper um pouco com essa tradição autoritária da gestão dos espaços, né? De que, para você chegar num gestor, você tem que subir quatro andares e passar por não sei quantos porteiros, e a catraca, e não sei o quê. Então, assim, tinha essa demanda e ela foi atendida. O que, para a gente que trabalha no dia a dia ali, às vezes é uma loucura, porque você não... Né? Você está fazendo um negócio, de repente chega outra pessoa, você fica bem maluco, mas é muito interessante também, porque é uma gestão ali muito compartilhada no espaço, inclusive. Né? Bom... Aí, a gente chegou lá em 2010, nesse contexto, não existia ainda todo o equipamento construído, mas boa parte dele, sim. E a gente começou a pensar nessa questão da memória. Bom, como que a gente vai fazer e tal. Em 2012, a gente teve a oportunidade de, via UNAS, via Associação dos Moradores, conseguir uma emenda parlamentar, um recurso financeiro, vindo de um vereador, para que a gente pudesse fazer um projeto, porque ele custa dinheiro. Né? Por mais boa vontade que a gente tenha, e a gente fez várias experiências com EJA, com MOVA, com as escolas, mas a gente sabia que dava para potencializar muito mais se a gente tivesse dinheiro. E aí a gente conseguiu, em 2012, esse recurso, ele durou 9 meses só, porque a emenda parlamentar, quando acaba o ano, você não pode mais gastar, então foi de abril a dezembro, e a gente fez o projeto Memórias. Esse projeto, com ele, a gente conseguiu produzir alguns materiais, que a gente usa até hoje. Né? É um acervo que a gente conseguiu, ora produzir, ora organizar, porque a gente foi percebendo também que existia muito acervo espalhado por Heliópolis. As pessoas tinham muitas fotografias, as pessoas tinham muitos objetos, enfim... A gente começou a organizar aquilo que estava muito espalhado pela comunidade e a gente também conseguiu produzir algumas coisas. Dentre essas coisas, a gente fez, a partir de entrevistas com os moradores, a gente fez um livro de histórias pessoais, de histórias orais, e um filme, um documentário de 1h20, mais ou menos, com essas histórias. E aí foi um processo muito interessante, porque as pessoas se reconheciam, viam, né? Quer dizer, vamos fazer o lançamento do filme. Todo mundo lá, 1000 pessoas dentro do céu, a gente projetou ao ar livre, porque não ia caber num espaço fechado, na caixa d'água, todo mundo com roupa de domingo, com as famílias, o pipoqueiro. Então, assim, a gente recriou ali uma situação de comunidade. Né? Isso foi uma estratégia meio que intuitiva, mas que deu muito certo, para criar esse sentimento de pertencimento daquelas pessoas com aquele espaço que era tão novo, né? Que estava nascendo ali. Ainda, eu vou só dar uma passada, depois eu mostro as fotos para vocês. Aí, em 2013, a gente conseguiu uma outra emenda parlamentar, que foi para fazer o projeto da Kombi. Demorou, foi penoso, saiu só lá no final do ano, mas esse projeto da Kombi era um pouco a continuação do Memórias. Né? Então, a gente alugou 4 Kombis,
Foi no ano que a Kombi saiu de linha, então tinha toda uma história também. Mas por que Kombi? Porque tinha uma história da Kombi também. E em Heliópolis tem muita Kombi, né? As pessoas, um comércio feito com Kombi muito grande, então tinha uma simbologia ali da Kombi também. E a gente customizou essas 4 Kombis, ficaram muito bonitas, vocês vão ver nas imagens, e cada uma tinha uma função. E a gente foi para a rua com essas Kombis. A ideia era sair do céu. A ideia era atingir a população lá na rua dela. Então, a Kombi parava, ficava uma semana parada ali naquele lugar. Uma Kombi era uma Kombi de shows, então tinha teatro, tinha música, os artistas locais, as bandas locais, bandas que a gente convidava, sarau, uma programação cultural. A outra Kombi era uma Kombi de construção de brinquedos, com sucata, era uma coisa mais ligada às artes plásticas, às artes visuais. A outra era uma coleta de fotografias, então era troque a sua foto. Então, a gente tinha uma Polaroid, as pessoas tiravam uma foto delas, e, em troca, elas recebiam num porta-retrato, super bonitinho, e, em troca, elas tinham que dar uma foto para a gente. Uma foto antiga, que era essa ideia de ampliação de acervo. E a última era uma Kombi de depoimentos. Era uma cabine, né? Você entrava na Kombi e contava a história da sua vida. E aí a gente botou isso tudo num site, e esse material a gente tem até hoje, né? A gente consegue, e foram muitos depoimentos gerados nessa coleta dentro da Kombi. E aí, em 2015, 2014, a gente viveu toda a fase da construção, né, da ampliação do equipamento e tudo mais, e em 2015 a gente virou céu. Então, vamos passar umas imagens aí. Esse era o nosso logozinho. Aqui um pouco dessa história, né, de como é importante. As crianças que nascem hoje, que têm lá 4, 5, 6 anos, que estão entrando no fundamental, elas não têm a menor noção de como que era a rua delas, né, há tão pouco tempo atrás. De que era tudo esgoto a céu aberto, que era, enfim, tudo de terra. E trazer isso é muito forte para a criança. Olha, sua mãe, seu pai ajudou a bater laje ali. Hoje, não entra água na sua casa porque teve um mutirão, né? Então, essa ideia também de como que a coisa foi sendo feita ali, tanto do próprio trabalho que os moradores faziam, quanto da pressão que era feita sobre o poder público para que as políticas públicas fossem criadas ali para aquele lugar, né? Acho que essa é a maior história de Heliópolis, né? A capacidade de pressão que essa comunidade aprendeu a ter. A primeira associação dos moradores, mutirão de urbanização nos anos 80, as festas, né, o modo de organização da vida ali nas ruas e as demandas que existiam, a questão da natureza ali, por exemplo, Heliópolis é um espaço que tem muita água, né? Hoje a gente não sabe muito disso, mas ali tem a Rua da Mina, por exemplo, que era onde as mulheres iam buscar água nas minas d'água. Tem mina até hoje, tem uma oficina mecânica ali do lado do céu que tem uma mina dentro da creche, o Sem Mina, tem uma mina d'água lá dentro. Então, é uma área com muita água, né? Então, entender um pouco essa geografia também do espaço. A questão do movimento da moradia, hoje a gente tem um movimento muito integrado, essa rede muito articulada em prol do bairro educador, da construção do bairro educador, mas ele nasce ali num movimento pela moradia, pelo direito à moradia, né? A história da Campos Sales, aí o Brás derrubando as paredes, é uma foto muito emblemática essa, né? Que todo mundo fala, mas era louco, imagina, derrubou a parede, não tinha medo pediu autorização para o secretário da Educação, não sei, e aí a gente gosta de contar essa história porque assim é uma história de uma comunidade, né? O Brás ele aparece aí na foto, ele é uma liderança fundamental nesse processo, mas ele tinha todo ali um conselho de escola articulado, né, para dar estofo para essa atitude, né, para essa ação. Pode passar. As assembleias, que também é uma prática na comunidade, né? Os princípios que norteiam a Escola Campos Sales, que são 5 princípios, que é tudo passa pela educação, não só pela escola. A escola é um dos lugares onde acontece a educação, mas não é o único. Toda a sociedade é responsável pela educação.
A escola é um centro de liderança, é um outro princípio, na comunidade onde ela está inserida, e ela tem que trabalhar articuladamente com as lideranças que estão constituídas nessa comunidade. O outro princípio é o da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade. Então, esses 5 princípios que fundamentam o projeto político-pedagógico da Campos Sales, em 2007, eles foram votados pela comunidade para serem também os princípios da comunidade. Então, hoje, todos os projetos que são administrados pela UNAS, que são muitos e que têm essa capilaridade, como eu disse anteriormente, eles também seguem esses 5 princípios. Então, toda a nossa formação pedagógica, todo o nosso trabalho é para viver esses 5 princípios, porque eles são muito complexos. Né? Como é que quando a gente fala, toda a sociedade é responsável pela educação. A gente vai levar muitas gerações para ter essa realidade de fato no nosso país. Autonomia, uma educação que exista para a autonomia do sujeito. É muito complexo isso também. Então, é um trabalho de formação permanente, contínuo, mas tem que ter esse foco. Né? E esse foco ele foi dado de uma maneira muito democrática, ele foi dado em assembleia. Isso nos fortalece, isso legitima esse processo. Né? A Caminhada da Paz, que é uma ação importante, acontece há 19 anos, organizada pelas escolas da região, pelo Campos Sales, pela UNAS e agora pelo CEL. É uma caminhada que sai todos os anos no mês de junho. A gente leva cerca de 15 mil pessoas para a rua todo ano. E ela nasce de uma tragédia, de uma violência, que foi a morte de uma estudante do Campos Sales, assassinada brutalmente na saída da escola, lá naquela época que eu contei para vocês, das mortes corriqueiras. E há 19 anos atrás era muito natural morrer em Heliópolis. Né? E a questão cultural mesmo, era normal. Matou, normal, ninguém se chocava. A gente escuta em alguns depoimentos, alguns relatos, as pessoas dizerem assim, quando eu era criança, eu não pulava amarelinha, eu pulava corpo. Né? Então, essa imagem da violência como algo natural é algo que, ao longo desses anos, a gente percebe que não é mais. Né? Eu acho que o grande feito dessa história toda foi ter conseguido desnaturalizar a violência. Então, hoje, se um jovem é assassinado dentro de Heliópolis, fica todo mundo chocado. Não é algo normal. Não é uma coisa cotidiana. Né? E isso é muito importante. E a Caminhada da Paz ela é um movimento, ela surgiu ali há 19 anos como um ato em repúdio ao assassinato dessa aluna, e hoje ela já é um movimento articulador do território, um movimento de encontro permanente. Então, uma vez por mês, toda a última quarta-feira do mês, a gente se reúne lá no CEL, e aí vão estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, enfim, o pessoal que trabalha nos projetos todos ali da região, nos projetos sociais, nas ONGs, nas associações. Ali, uma vez por mês, a gente se reúne para falar das demandas do território. O problema está sendo lixo, o problema é o funk, o problema é o fluxo, o problema é, enfim, o golpe. A demanda vem, e a gente lida com a demanda. Né? E aí, uma vez por ano, a gente sai para a rua para dizer para a comunidade, como uma aula pública, né? Para dizer para a comunidade qual é o nosso programa daquele ano, qual é o nosso debate. É um debate aberto, na rua. Né? Pode passar, Elaine. E aí, algumas fotos desse acervo que a gente foi constituindo lá. Né? Tem toda uma questão estética também posta aí, né? De como a gente consegue retratar a comunidade de N maneiras. Os depoimentos, aí o livro, o dia do lançamento do livro, que foi bem bonito também, o filme. E aí, o Projeto Memórias, além da produção do filme, do livro, né, a gente tinha também as oficinas. Então, a gente tinha oficina de capoeira, ginástica, hip-hop nas 5 linguagens, teatro. E aí, uma coisa que a gente foi trabalhando nas oficinas é que os produtos gerados pelas oficinas tinham que estar ligados a essa questão da memória. Então, por exemplo, a peça de teatro que o grupo de teatro desenvolveu era contando um pouco, dentro do recorte deles, a história de Heliópolis, né, os personagens, enfim.
E aí algumas imagens das oficinas, hip hop é a mesma coisa, artes visuais também, a gente fez azulejos, contando a história do bairro. E isso tudo foi indo para a parede. Então, hoje, se você entra lá no prédio que é o da antiga gestão, que hoje é o Centro Cultural, na verdade, ele virou o Centro Cultural e hoje ele é a Fab Lab, são as camadas, né? As várias camadas dos espaços públicos. Está lá na parede. Então, assim, o pessoal que está lá na Fab Lab está construindo seus objetos, seus protótipos e tudo mais, mas ele está vendo ali a linha do tempo que a gente construiu nessas oficinas, né? Com a educação de jovens e adultos, foi um processo muito delicioso de fazer. Esse eu gosto muito de contar, porque a gente começou a fazer um trabalho de toponímia. A ideia era resgatar um pouco a história das ruas. Por que a Rua da Mina chama... Porque a gente começou a perceber que tinha umas coisas que aconteciam assim, em Heliópolis. Essa rua tem 2 nomes. Mas como assim tem 2 nomes? Por que tem 2 nomes? Não, porque é a Rua da União. Mas a prefeitura veio aqui e colocou o nome de Rua Caqui. Mas por que Rua Caqui? Aí chegava na outra, era a Rua da Amora. Era tudo nome de fruta. E esses nomes de fruta não tinham nada a ver com a história daquela comunidade. Então, existia ali um nome de batismo, e existia um nome oficial, que veio depois, que não respeitou esse nome de batismo. Então, as pessoas ficavam muito confusas ali. Cada um usava... Então, para o carteiro, era Rua Caqui, mas aqui internamente, como a gente sempre chamou de Rua União, então é Rua União, né? E aí a gente começou a trabalhar isso nas salas de MOVA, que é o movimento de alfabetização, né? Como um recurso, então, discutir o nome da rua como um recurso para a alfabetização. Então, eles fizeram placas, estudaram a história da rua, conversando com quem morava antes. Geralmente, as pessoas que estão no MOVA têm mais idade, né? Estão lá há mais tempo, conheciam na pele aquela história. E aí a gente fez umas placas de cerâmica, então lá, Rua Copa Rio. E aí a gente foi colando nas ruas. Então, hoje, algumas ruas de Heliópolis, se vocês passarem, vocês vão ver que tem 2 placas. Tem a placa da prefeitura e tem a placa que a gente fez, que a comunidade reconhece como o nome legítimo daquela rua. E aí, a oficina de teatro, os shows na rua, tinha muita essa história também de que a gente tinha uma preocupação na época que assim, a gente precisava bombar o céu, né? Não podia ser um elefante branco, não podia ser um espaço, enfim. A gente precisava mostrar serviço, para a gente mesmo, até. Mas a gente tinha total consciência de que muito da vida daquela comunidade era na rua. Né? Uma coisa quase medieval, assim, as casas são muito pequenas, as pessoas não ficam quase dentro de casa em Heliópolis. E eu acho que nas periferias onde vocês trabalham, vocês devem encontrar uma realidade muito parecida. Né? A rua é muito cheia de carro, é cheia de criança, é cheio enfim, de pessoas conversando, tem muito homem sentado na calçada, conversando, tomando cerveja, fazendo churrasco. Tudo acontece na rua. Então, não fazia muito sentido a gente... Como que a gente ia trazer aquelas pessoas para dentro do céu? Então, a gente partiu do princípio que a gente precisava ir até elas, né, para que um dia elas viessem até nós. E aí, essa ideia de fazer show na rua, montar palco fora, ir atrás, né, a história da Kombi, ir atrás do povo onde o povo está. E aí, ao criar esse vínculo, ao criar essa cultura pública ali, a gente conseguiu trazer essa comunidade para dentro do céu. Hoje, o Céu Heliópolis tem, de carteirinha distribuída, 12 mil carteirinhas, em 2 anos, né, de trabalho. Fora os atendimentos indiretos. Então, assim, é um céu muito pulsante, é um céu que está sempre muito cheio, né? E foi muito rápido esse processo também, mas que tem a ver com essa busca das pessoas onde elas estão. Aí eu trabalho com EJA, com MOVA, um pouquinho da história da Kombi, né? Aí, ó, o que eu falei para vocês, a pessoa entrava, o morador entrava e dava o depoimento ali. Pode passar. As crianças super se apropriando, e toda essa customização da Kombi, ela era toda encapada por dentro, por fora, foi feita com a comunidade também. Então, os jovens da comunidade, o pessoal dos movimentos, muita gente ajudou, participou para isso ficar do jeito que ficou, né? E as coisas que... Aqui é o que eu mostrei para vocês,
a troca, né, de fotos, então eles recebiam a foto e entregavam para a gente. Então, com isso, a gente conseguiu ampliar bem o acervo. E, para a gente, eu acho que talvez tenha sido mais importante do que para eles. Né? Acho que sempre é, né? Para o educador é sempre mais importante do que para quem... Mas as coisas, as situações que a gente encontrou na rua, tem histórias fascinantes, assim, coisas muito legais mesmo. O movimento que isso gerava, enfim. Aí o Rui, né, sentado com as lideranças, a gente pensando como é que seriam abrindo planta mesmo na mesa e como é que seria a construção desse espaço. A inauguração do CEL, a Arlete, que foi a primeira gestora, que foi quem começou toda essa história. A Arlete foi gestora do CEL Rosa da China, lá no comecinho de tudo, né, uma das precursoras aí do CEL, e ensinou muito para a gente, e ela tinha muita clareza dessa história da memória. Né, ela sabia. É pela memória que nós vamos chegar lá. E hoje o CEL tem o nome dela. O CEL Heliópolis chama-se CEL Heliópolis Professora Arlete Persoli. A Arlete faleceu em setembro de 2014, e a gente conseguiu, a toque de caixa, passar por um projeto de lei na Câmara, com muita gente articulada da comunidade assinando abaixo-assinado e tal, para que o CEL tivesse o nome dela, porque o CEL ia ser inaugurado logo em seguida. Então, tinha essa coisa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e não sei o quê. E, teve um respeito muito grande, sabe, do poder público nesse sentido, mas porque teve uma mobilização popular muito forte também, né, para que isso fosse possível. E aí é isso, assim, hoje nós estamos nesse pé. A gente tem lá um equipamento gigante, atendendo 10 mil pessoas, né, cotidianamente, 6 escolas, o CEL Heliópolis ele tem, porque além da EMEI e da EMF, a gente tem 3 CIs, a ETEC, que tem um prédio próprio lá dentro, que é uma coisa maluca, porque é um prédio do governo do Estado, num terreno da prefeitura, né, e que só dá certo essa quantidade, tem a FabLab, tem a Unicel, e só dá certo essa diversidade enfim, de coisas, de pessoas trabalhando ali dentro, porque tem um colegiado de integração que, de fato, funciona, que também foi uma luta, né? Foi um trabalho, assim, não é natural, a gente tem que fazer funcionar. Né? Então, tem gente que pergunta, nossa, mas como é que vocês conseguem dialogar com o governo do Estado lá dentro, porque são calendários tão diferentes, às vezes projetos tão diferentes. É porque tudo é desenvolvido dentro desse colegiado. Depois de um tempo de reuniões e de muita boa vontade também de todo mundo que está ali, a gente conseguiu formular um calendário unificado. Então, hoje, no CEL Heliópolis, a gente tem um calendário que todas as 6 unidades escolares que estão ali dentro seguem, além da gestão. Então, por exemplo, nessa semana, a gente está fazendo a Semana de Direitos Humanos. Isso é currículo da EMF, da EMEI, das creches, e da gestão, da Unicel. Né? Então, essa semana, todo mundo está fazendo atividade relacionada com direitos humanos. No mês que vem, a gente tem o Seminário da Educação. Então, a parada pedagógica, a gente conseguiu unificar, a gente consegue unificar muitas paradas pedagógicas, mas não porque está lá imposto pelo decreto, pela portaria, não. Porque o colegiado entende que é importante. Importante que as coisas aconteçam nesse coletivo, que as ações sejam promovidas e propostas, as festas, né, por esse coletivo. O CEL é um só e o projeto tem que ser o mesmo. Então, nesse sentido, o eixo que estrutura o nosso PPP é a memória, a identidade. Quem é esse povo? De onde a gente veio? Para onde a gente quer ir? E a ocupação dos espaços públicos. Isso é um eixo do PPP. Como é que se ocupa o espaço público? Né? Desde o atendimento, então, aí todo mundo está envolvido. É o ATE, que faz o atendimento lá na hora que a pessoa chega para fazer a carteirinha. Né? É o analista de esporte, que atende muitas pessoas ali, é o bibliotecário, é o coordenador do CEL, é o diretor da escola, é o vigilante da terceirizada, é a pessoa da limpeza. Quer dizer, como é que a gente faz essa ocupação do espaço público de uma maneira democrática e integrada? Isso é a alma do nosso PPP. E é isso. Falei mais do que... estourei o tempo. Né? Queria trazer um pouco dessa história, porque a gente é muito apaixonado por ela, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para conquistar, uma comunidade ainda muito carente de muitas coisas, mas
a gente está aí nessa luta, e a gente acredita muito nela, né? E a gente sabe que quanto mais gente a gente consegue trazer para esse mesmo ideal, mais forte a gente fica. Porque nem sempre é fácil, né? Numa época de desmontes, numa época de... O pessoal gosta de falar de crise, né? Mas, enfim, são escolhas também, né? A gente se corta daqui, corta dali, e às vezes, um trabalho como esse fica prejudicado. Acho que o pessoal falou... também falou disso antes, quer dizer, como é que você faz com uma equipe reduzida, como é que você faz sem recurso financeiro, né? É PTRF que não vem. Então, assim, como é que a gente consegue se organizar? Hoje, a gente tem total consciência que o nosso brilho, a nossa força, está na relação com a comunidade. Tanto é que é o único céu em que não houve troca de gestão. Né? Por quê? Porque quem colocou essa gestão lá foi a comunidade, não foi vereador X ou Y, Z. Isso faz muita diferença, porque você consegue ter continuidade no projeto. Não interessa se sou eu, Marília, a gestora, interessa o projeto. Eu posso, no ano que vem, não estar ali, mas o projeto tem que continuar, porque não é rápido fazer um processo como esse, ele demora. Essa história que eu estou contando para vocês tem 20 anos. Né? Então, se fica trocando, não acontece. Então, são coisas para a gente pensar, né? E ir conversando. E estamos aí à disposição, se vocês quiserem também falar, enfim, questionar e fazer alguma fala, fiquem muito à vontade. Obrigada.